Ó minha alvorada, o show vai começar. Abrem-se as cortinas do saber popular. Universidade do samba, nossa paixão, qualificando a arte em comunhão. Mestres e bambas, aprimorando o dom, pra desfilar a vida com mais garra e som. É o Carnaval de 2026, a nossa escola brilha outra vez! Boa noite a todos. Vou tentar, na verdade a gente vai conversar, né? É mais uma experiência de como é que eu conduzo o Arecuja. Porque essa pauta aqui é sobre gestão de uma entidade de espaços culturais. Então, todo dia se aprende, né? A gente está todo dia buscando e nunca está bom. Eu digo sempre que a gente tem que pensar na entidade da gente como uma empresa. Então, lá no início, quando tu cria uma empresa, tu tem que ver o que tu vai buscar. Quem é teus parceiros, com quem que tu conta. E isso é uma dificuldade que todos nós sabemos. Quando a gente forma uma diretoria, que a gente inicia com 10, na metade do ano tem 6 se tu der sorte. E com isso a gente tem que ter a diretoria e tem aqueles próximos, aqueles parceiros que a gente pode contar, porque senão a coisa não funciona. E lá no final, depois a gente tentar ajustar para esse caminho. Para isso funcionar de verdade, toda a entidade tem que ser autossustentável. E a gente tem muita dificuldade para chegar nesse patamar, porque mesmo que a gente pense em fazer uma sociedade e ter sócios, pelo que eu vejo com os grandes clubes ali de Porto Alegre, eles não mais se sustentam com sócios. Se tu for fazer, tem quem não é sócio paga para fazer ginástica, para fazer natação, eles alugam quadra, um monte de coisa para recurso. Então, nós, como escolas de samba, é muito mais difícil. É mais difícil para quem não tem quadra, né? Com quadra já é difícil. E a gente tem que brigar muito para que as coisas aconteçam. Mas o primeiro passo disso tudo é tu estar organizado com a tua documentação. Sem documentação, a gente não vai a lugar nenhum. Sem credibilidade, não vai a lugar nenhum. E aí, como eu vou falar como Arecuja, né? A gente ganhou uma emenda de 250 mil. Mas não é porque o César briga com todo mundo, porque o César fala o que pensa, porque o César é bonito, porque o César é feio, porque a gente tinha documento. E foi por isso que isso foi para lá. Eles passaram em vários lugares, não encontraram quem tivesse documento. Caiu lá no Arecuja. Apesar de que faz 4 anos que está lá o dinheiro e a gente não conseguiu usar ainda. Vai fazer aniversário agora. Mas então precisa ter documento, a gente tem que estar organizado, gente. É o mínimo. Ter a sua ata sempre no tempo correto, né? A gente tem que ter contador, tem que fazer escrita fiscal. Isso cada vez mais vai apertar. Vai apertar, não tem jeito. O pessoal vai começar a secar, porque com essa questão aí que liberou e agora já fechou a torneira de novo, de todo mundo como ONG pegar dinheiro, se foi uma festa, todo mundo abriu ONG e o dinheiro vinha direto, agora acabou. Tem que passar pela prefeitura, mas não vem mais dinheiro, pelo menos que eu saiba, não vem mais dinheiro diretamente para as ONG. Então a gente tem que ter a documentação sempre em dia, tem que ter esse cuidado, tem que ter escrita fiscal. E eu dou um exemplo, a gente quis entrar no SEBAS. O SEBAS é esse pessoal que bota as empresas que trabalham nos hospitais. Esse é um exemplo que tem na minha cabeça, assim. Não, então, o SEBAS é um certificado para entidades que trabalham com educação e assistência social e saúde. Isso, eu trouxe a Pano para ela me corrigir, tá? E a gente quis entrar aí, o nosso estatuto não passou. Não passou por causa de 2 palavrinhas lá, que mudou a lei em 2023. Então tem que estar sempre também renovando o estatuto. Se muda uma lei, tu tem que fazer de novo. E a gente precisa também do balancete.
Claro que com certeza a gente não tinha balancete, porque a gente não tinha uma escrita fiscal mensal porque tem que pagar. Hoje agora a gente achou um cara que a gente paga R$350, na verdade não estamos pagando ainda, está pensando em pagar ele. Eu disse para ele que ele tinha que guardar lá no coração dele, bem pequenininho assim, bota o Arecuja lá, quando tiver dinheiro eu te pago. E ele aceitou e está fazendo as coisas para a gente, se tornou um parceiro. Entendeu? Então a gente agora acredita que a gente vai se organizar para concorrer a outras coisas. Porque editais, dinheiro aí, tem para todo lado. Mas tu tem que ter projetos, tu tem que estar com a tua documentação sempre em dia e vai colocando. Não quer dizer que tu vai conseguir no primeiro projeto, mas tu colocando teus projetos, uma hora pode acertar. Eu acho que todos vocês que trabalham em entidade, a gente está passando essa dificuldade com as nossas escolas aqui, de ter inscrição municipal, de poder tirar negativa, de ata atrasada. Isso gerou uma situação bem ruim para a gente aqui. Então todo mundo sabe do que eu estou falando. De que se não tiver organizado, a gente fala também para os blocos que vão se mexer, também vão se registrar, como entidade, porque é o único jeito de a gente conseguir ganhar as coisas. É ter emenda, é crescer como entidade, de ter credibilidade junto aos órgãos públicos. O pessoal que está no grupo dos blocos aí viu hoje que o pessoal reclamando de mim, de que a gente estaria lidando por um lado, com uma questão de que a gente estaria com a administração, sei lá o quê. Mas não, a gente está pelo certo. O combinado não dói. E às vezes no meio do caminho a gente tem que mudar algumas coisas. E a culpa não é de quem está à frente do processo, a culpa é da gente, como diretor de entidade, que não tem o documento, que não sabe fazer o documento, que não paga para fazer o documento, que não vai atrás da informação. Gente, tem custo tu estar organizado. E a gente tem que se preparar para isso. Pode ser que seja difícil tu ter essa grana para pagar o contador, para ter alguém que faça o teu projeto. Bom, mas tu tem que te mexer, tem que ter parceria. E essa mesma parceria, quando tu busca lá um carro alegórico emprestado, uma fantasia mais barata, o cara te emprestar o instrumento, tu tem que fazer parceria com as pessoas que sabem mais e que podem nos ajudar. É um assunto bem complicado até nesse momento da gente falar em organização, e o pessoal sabe como é que eu sou quando falam nessa situação, de que a gente tem que pensar sempre em ser maior, estar organizado para ter credibilidade. E isso já faz mais de 15 anos que acho que eu falo isso. E essas oficinas aqui são uma proposta da produtora nativa de que a gente tenha conhecimento. Foi por isso que a gente está passando todas essas oficinas, apesar de que ser uma hora só, e com certeza a gente precisaria de uma semana, 15 dias, um mês, para algumas coisas muito mais, nas questões de minha sala, porta-estandarte, para chegar e lá no final estar no ápice e dizer que está pronto para representar uma escola. Mas é um primeiro momento. É um primeiro momento que a gente tem que agradecer, que pode ser que a gente venha a outras oficinas, que a gente tenha pessoas mais preparadas para fazer essas oficinas, que passe mais informações para vocês, que dê mais conteúdo, para que a gente consiga crescer como pessoa. Acho que isso em primeiro lugar, a gente precisa crescer como pessoa, entendeu? Isso tem que vir de dentro para fora, entendeu? Eu não posso ficar gritando que eu sou não sei o quê. Não. Eu tenho que me conhecer, para depois das pessoas me conhecerem. Eu tenho que saber se eu estou pronto para ser aquilo que eu estou dizendo que eu sou. E às vezes a gente não é. E aí a gente começa a gritar, brandar, Mas só que na realidade, se a gente for na ponta do lápis, vai acontecer, a gente não consegue ter conteúdo, não ter credibilidade, a gente não consegue
emitir algumas coisas de documentos que precisam. E isso é muito ruim. É muito ruim. Então nós precisamos crescer. Se nós queremos ser maiores, se nós queremos ter a coisa cada vez melhor, queremos que o cachê aumente, nós temos que estar organizado. Pensar como empresa, ter as pessoas certas. Vou repetir, é difícil. É difícil. Com sede ou sem sede é difícil. O sol hoje estava brabo, né? Eu não sei quantos carrinhos eu carreguei hoje de lixo lá, limpando para nossa festa domingo lá, embaixo do sol. Quando eu fui tomar banho hoje, eu passei a mão aqui, eu vi que comecei a ficar preto pelando. E foi complicado. Tá ali o Rufino, que tem o campo lá, que tem que cortar grama, o pessoal lá é complicado. Mas a gente tem que entender que algumas coisas, pelo menos eu penso assim, não são pra gente. A gente faz porque tem que fazer. A gente faz e faz pros outros. Para os outros se sentirem bem. E é por isso que eu digo que a gente é de dentro para fora. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber o que eu quero, aonde que eu quero chegar. E aí a minha entidade vai crescer e vai chegar lá. E aí funde o nome do seu João com a entidade X. As coisas ficam... É uma coisa só. Não tem como separar, gente. Eu estou falando por mim, entendeu? Não tem como separar César Arecuja. Não tem, é uma coisa só. Não tem. Não tem. Espero que tenha. E eu tenho dito para eles hoje lá que é meus últimos 3 anos. Entendeu? Eu espero que seja. São 32 anos de Arecuja. Poderia estar melhor? Poderia. Por eu não ter me preparado, por eu não ter tido tempo. Né? E é por isso que eu tenho, talvez, condições de falar algumas coisas assim, né? Porque eu sei o trabalho que deu para chegar onde nós chegamos lá. O que a gente passa como dirigente de uma entidade. E às vezes tu é humilhado, às vezes tu tem que baixar a cabeça, tu dá 2 passos para trás para dar 1 para frente. Tu conta com as pessoas e as pessoas não te dão o retorno que tu espera. Mas aí tu segue em frente. Mas sem organização de papelada, de documento, não tem jeito, gente. Não tem jeito. Então, questão do teu espaço. Quem tem sede, né? Quem tem um espaço, dependendo do lugar onde tu está, ele te ajuda. Às vezes não te ajuda, porque gera mais despesa do que receita. E às vezes a gente também não tem conhecimento para fazer com que aquele espaço seu dê retorno. Então são muitas coisas e com isso eu quero dizer que a gente que quer fazer da sua entidade uma coisa maior tem que buscar conhecimento. Tem que buscar conhecimento, tem que buscar pessoas capacitadas. Não tem jeito de ser eu. Ninguém faz nada sozinho, gente. Ninguém faz nada sozinho. Não tem como. Tu pode até começar e até um ponto, depois deu. Tem um limite. Tem um limite. O tempo vai passando. E é tudo muito difícil. Tem a vaidade das pessoas, porque a gente está tratando de voluntários numa entidade, né? ONG, uma palavra muito bonita. E aí tu tem que lidar com a vaidade das pessoas. E isso é muito difícil. Porque são voluntários e tu tem que ter jeito para falar, né? Tu tem que engolir sapo. Eu digo para eles lá que a gente engole um sapo, às vezes desse tamanho, que é aquele sapo gigante que eu já vi lá para cima, lá onde eu morei. Quando ele coachava assim, dava um susto. Aí tá todo mundo correndo, de tão grande que era o sapo. E às vezes a gente encolhe isso na entidade. Porque tu precisa que as pessoas façam alguma coisa para ti. Então você que tem uma entidade que quer fazer gestão, também tem que saber isso, tem que estar preparado para lidar com as pessoas. E eu sou um cara chato lá, eles falam que eu brigo com todo mundo.
Mas se tu me disser que tu me dá 1 hora no ano, eu vou te cobrar 1 hora no ano. Nada mais do que isso, eu não tenho direito de cobrar mais nada. Tu me disser que quer dar 1 hora, agora se tu me der 50 minutos, eu vou te cobrar. Não me diz que vai fazer e não faz. Eu te cobro, entendeu? Mas antes disso, às vezes, é aquela história que eu falei um pouquinho atrás aqui, dou um passinho para trás, porque eu preciso daquele. Também não troco 6 por meia dúzia. Se tu não tem condições, se eu sei que tu não está dando retorno para mim que eu esperava, mas eu sei as tuas falhas e essas falhas eu posso suprir, eu não vou trazer outro que eu acho que é igual a ti, que eu vou ter ainda que ver o que tu vai me dar. Então a gente só troca pelo melhor. E vai lidando com aquelas pessoas que a gente tem. Então é outro aprendizado que a gente precisa, outro conhecimento de lidar com as pessoas. Eu falo muito que pelo WhatsApp eu não gosto de conversar, porque às vezes eu tenho entendimentos errados. Se tu estiver falando comigo, se tu fizer um áudio para mim e tu dá uma silenciada, eu fico pensando, esse cara está pensando uma coisa diferente do que ele está me dizendo. Eu fico fazendo avaliação, psicologia, do que tu está falando comigo. Então eu prefiro estar na tua frente, olhar, eu vejo as tuas reações, eu vejo se teu cabelinho levanta, se tu mexe as mãos, se teu olho pisca, para saber se realmente tu está falando para mim é verdade. Eu quero te conhecer, eu olho lá no fundo do teu olho. E é por isso que eles dizem lá que eu sou o mais odiado. Eu sou bastante odiado e bastante amado no Algarve, entendeu? Por essas razões, né? De tentar falar com todo mundo, olho no olho. E dizer tudo que eu penso. Às vezes não consigo dizer tudo, mas procuro sempre dizer o que eu penso, e da maneira que às vezes eu não tenho muito jeito. O pessoal daqui das escolas sabe que eu não tenho muito jeito. Eu levanto o tom. Porque a gente fala uma vez, fala duas, fala três. E aí eu volto à história do que a gente não está preparado. É mais fácil às vezes perguntar do que tentar ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes e entender o que estava lá escrito. Quando eu falo que a gente não está preparado também, a gente não acompanha as conversas no WhatsApp. E o WhatsApp é para facilitar nesse momento. Para facilitar a vida de todo mundo. Para não precisar marcar reunião, para adiantar os assuntos. E aí a gente não consegue avançar as coisas. E aí cada gestor de entidade tem que olhar para dentro de si. Quando alguém reclama de mim, está reclamando só por reclamar, porque não gosta de mim, ou porque eu não estou dando o retorno que eu deveria dar? Quando alguém fala que a gente está prejudicando o carnaval porque eu não tenho documento, o que é isso? É porque a gente não está organizado. E em algumas situações, em alguns lugares, eu fui hoje num evento na Câmara. E me ajuda, como é que chamava? Das viaturas da Maria da Penha, né? Isso, para a Delegacia da Mulher. Para a Delegacia da Mulher. E aí o deputado federal falou assim, vocês estão tudo alegres hoje por causa do carnaval. E ele sabe que o carnaval é no final do mês. E ele citou isso, deputado federal Pimenta. E aí veio uma senhora, que acho que é vereadora de Gravataí. E ela disse assim, não, eles não estão felizes por causa do carnaval. E eu que estava feliz, fiquei triste naquela hora. Entendeu? E aí, nesses momentos, eu nem me lembro porque ela disse que estava feliz, era por causa das viaturas, acho que foi isso, né? E aí, que vão trazer mais viaturas agora para a Guarda Municipal. E aí, nesses momentos que surgem essas coisas que falam do carnaval, a gente, em algum momento ali, tu começa já a refletir as coisas. E aí eu volto na questão de novo da organização. Carnaval... Porque às vezes quando tu quer falar alguma coisa de alguém, isso aqui não é carnaval. E aí fica pejorativo. E nós, entidades, nós gestores, temos a obrigação de mudar isso. Não adianta. Se tem coisa errada, se estão falando, a culpa é de quem? De todos nós. É de todos nós, gente, que não se organizamos, que não nos ajudamos. Eu tenho dito nos últimos dias que carnaval é ali na pista.
A disputa é ali na pista. Fora disso, me empresta instrumento, me empresta isso, me empresta aquilo. Ó, lá tá mais barato. Todo mundo anda com 10 na avenida. E isso também é gestão. É gestão da entidade, é gestão de pessoas, é gestão de conhecimento. Eu não sou o dono da verdade, né? Eu tenho dito para todo mundo que eu tenho um monte de defeito, né? E eu reconheço meus defeitos, porque eu sou um cara que acredito na lei do retorno. Aqui se faz, aqui se paga. Se eu faço, eu recebo. Se eu recebo, eu faço. E se eu achar que não estou recebendo o suficiente, eu fico brabo, e eu fico brabo, é que talvez eu não tenha feito o suficiente para receber. Aí eu dou com a cabeça na parede. Eu dou literalmente com a cabeça na parede. Eu dou. Ele me conhece ali, a Pâmela. Mas eu peguei o telefone e liguei para ela. Ó. Tô louco. Não, tô louco. Mas ela me ligou. Não, vai que eu vou falar contigo. Tô louco. Entendeu? Porque a gente é humano, a gente erra, a gente tem limites. A única coisa que eu não quero é ter que voltar. Eu acredito na outra vida, tá? Eu não quero voltar para pagar meus erros, não. Tem que pagar aqui agora, até para me servir de exemplo. Até para servir de exemplo. Então é importante a gente se conhecer, ter conhecimento de tudo um pouco. Nem todo mundo sabe tudo, mas a gente tem que ter humildade. Eu até gostaria que tivesse um meu aqui que não está aqui, porque a gente tem que usar a sandalinha da humildade. Muitas vezes, gente, tem que usar a sandalinha da humildade. A gente tem que reconhecer que aquela pessoa, e às vezes eu erro, acho que eu disse que eu reconheço os erros, que eu erro porque às vezes eu não tô, é muita coisa e aí eu estouro, mas eu sei que nem todo mundo tem a mesma condições de raciocínio rápido, de inteligência, de entender, né? Só que é um acúmulo de coisas às vezes, e às vezes a gente se atrapalha. E aí eu erro. E eu reconheço que erro. E isso é importante, a gente tem que reconhecer que erra. E a gente erra quando não está organizado. A gente erra quando não respeita os outros. A gente erra quando não busca conhecimento. A gente erra quando o combinado não dói. Combinou, cumpra-se. E é assim que a gente vai crescer. Assim que a gente vai tentar ser sustentável. Seja com sede, seja com trabalho, seja com emenda, seja com projeto, seja com o que for. Mas a gente precisa se conhecer. Saber da nossa capacidade, saber o que a gente quer e buscar. Mas buscar da forma correta, sem passar por cima de ninguém. Sem passar por cima de ninguém. Se nós nos ajudarmos, nós seremos fortes. Até porque nós temos que fazer a resistência do carnaval. É vocês, é nós, é todo mundo aqui. Nós vamos deixar o carnaval acabar por falta de documento, por falta de organização? Não, né? Não, vamos nos ajudar, vamos pedir, vamos chamar uma produtora, né, que de algum momento nos dê alguma coisa a mais pra gente, né? Que nem tudo nessa vida é dinheiro. Nem tudo nessa vida é dinheiro. Se tu tiver as parcerias certas e as coisas, te dá alguma coisa que tu precisa. Ah. Desculpa, César, tocaste uma coisa importantíssima, né? Nem tudo é dinheiro e tudo é documento. Quando a gente nasce, a gente chora, né? Nasce com choro. E qual é o nenê vai pro colo da mãe com choro. E qual é o primeiro passo do pai? Registrar aquela criança, né?
já é documentado o registro, então tudo na vida é documento. A gente tem RG, CPF, tudo na vida é documento, né? E se a gente não estiver documentado, não tem, se a gente for fazer uma viagem, tem que ter documento, registro, tudo na vida é documento. Tudo na vida é documentado, né? E o dinheiro é a consequência dessa documentação. E especificamente pro carnaval, né, na área que a gente atua, gestão, organização, a minha parte sobre a palestra é sobre o chão da escola, mas começa lá na ponta, né? Começa lá na presidência, na direção da escola, né? Tu tem que estar, porque o desfile em si é só o produto final, é o fruto final. Tu tem que pensar aqui na tua semente, né? No que tu está semeando, no que tu está cultivando. E para isso tu tem que ter uma boa presidência, tu tem que ter um bom departamento financeiro, né? E depois, nessa sequência, para o bom chão da escola do carnaval, que é a parte que me compete, presidência, um bom departamento financeiro e depois um bom diretor de carnaval. E uma coisa que acontece muito, né, que a gente não sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. Mas se criou uma atmosfera de muitos presidentes acham que sabem tudo, que podem se envolver em tudo e fazer tudo. Não, eu acho que a última palavra tem que ser a do presidente. Só que ele tem que delegar funções para algumas pessoas que às vezes até o próprio presidente não vai saber. Entendeu? Porque presidente é presidente, presidente não é diretor de carnaval. Presidente não é compositor, presidente não é temista. Presidente é presidente, presidente cuida da parte executiva. Claro que a questão, até nem a questão do dinheiro, porque na verdade, se a gente for fazer a coisa pragmática como tem que ser, o presidente não teria que lidar nem com o dinheiro. Teria que ser o departamento financeiro para lidar com o dinheiro. O presidente seria só a sentença final. Claro, o departamento financeiro vai dizer, olha, presidente, nós gastamos tanto, 500, tu aprova, aí sim o presidente entraria. Né? Isso faz parte de gestão, de gerenciamento para o resultado final lá do produto. Mas aí tu tem que ter a credibilidade, a confiança dos teus parceiros, de quem está contigo. E muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes um querendo comer o fígado do outro. Na própria concepção interna das escolas não há entendimento. E eu falo assim porque eu transito em vários carnavais, né, e é uma problemática constante. Não é aqui em Alvorada, não é só em Canoas, não é em Livramento, não é em Cruz Alta, não é em Santa Cruz, não é em Porto Alegre, né? Falta gestão. Falta gestão presidencial. Nós temos exemplo de Carnaval de Porto Alegre. As duas escolas que se deram pior tiveram resultado porque falta de gestão. O sistema presidencialista das escolas, de querer achar que pode fazer tudo, que pode decidir o tema, que pode decidir aonde vai investir o dinheiro, que pode decidir quem vai contratar para cantar, quem vai contratar para desfilar, quem vai contratar para descer, quem vai decidir a fantasia que vai comprar, tá aí, provou na avenida. Em compensação, nós temos o oposto. Imperadores do samba, faz gestão de carnaval, porque a Luana delega funções para os seus pares, para os seus diretores. Diretor de carnaval, tu tá com isso, tô falando disso. Direção, mestre de bateria é isso. Intérprete é isso, harmonia é isso, direção de harmonia geral é isso. Se ela quisesse acumular tudo, não ia dar certo, o imperador não ia estar onde está hoje. Aí nós vamos para o oposto, para a escola, que eu não vou citar o nome, que tentaram o regime presidencialista, que acaba sendo parlamentarista, porque a opinião fica única, fica concentrada só no dito presidente, não fica um colonialismo. As escolas estão indo, não é só uma, é 3, 4, 5 escolas em Porto Alegre. Se a gente for parar para analisar em Porto Alegre, é 3, 4, 5. Né? São escolas que passam a ter donos. Né? E já está dizendo, são sociedades beneficentes. E infelizmente, quem administra essas escolas não entende a concepção do beneficente. Pega esse beneficente como benefício próprio, não é isso. São agremiações beneficentes de cultura popular. Não? E quem está gerenciando, administrando as escolas, né? Raríssimas não estão sendo assim, são porque não estão entendendo a concepção desse beneficente. O beneficente não é benefício próprio.
Não é benefício próprio. Quando me chamam para trabalhar, para botar uma escola na avenida, eu sempre pergunto para o presidente qual é a proposta da escola, qual é o objetivo da escola, o que tu quer para a tua escola? Tu quer só passar, tu quer só brincar, tu quer só pegar os 60 mil de verba e investir 30 mil na escola e ficar com os outros 30 mil para te fazer churrasco, para te comprar um carro, para te viajar? Ou tu quer fazer algum trabalho de escola? Tá aí o César que trabalha comigo, tá aí o Wilton que trabalha comigo. Eu não estou fazendo demagogia, filosofia aqui. É assim, isso que eu falo. Tá aí o que tu quer para tua escola? Né? Porque graças a Deus eu tenho a minha profissão, sou professor, trabalho há 30 anos, sou professor do município, do estado, o carnaval eu faço porque eu gosto, é claro que eu tenho que defender, que eu tenho que receber, tá? Mas agora você sempre pergunta isso, o que tu quer para botar? Mamãe, eu quero isso, isso e isso. Eu cobro pelo meu trabalho e nada mais, tá? Então isso também influencia muito, isso também é gestão. Isso também é gestão, é transparência. Porque não adianta me chamar, gestão, botar uma escola na rua, vamos decidir o tema. O tema nós vamos falar sobre o Japão. Mas o cara lá, eu vi lá, tem um cara lá que tem um carnaval da Rússia. O cara lá do Japão, lá, o outro barracão lá, o cara me ofereceu R$60 a fantasia sobre o Japão. Mas aqui o cara que tem a fantasia da Rússia me ofereceu a 30. Eu vou comprar o da Rússia que me ofereceu a 30 e só vou botar um kimono por cima e vou dizer que é Japão. Não. Porque aí vai me sobrar R$30 daquela fantasia. Isso tem acontecido muito. Então, por isso que eu digo sempre o propósito, botar uma escola na rua, quando me chamam para ser diretor de carnaval, para escrever um tema, para fazer um samba, né? Qual é a proposta da escola? Qual é a tua filosofia? O que tu quer? Porque, mas a verba é pouca. Mamãe, tu cobrou tanto. O fulano lá me ofereceu 1.000. Mamãe, tu pediu 1.000, fulano lá me ofereceu 500. Fica lá com o fulano. Não é ofensa nenhuma. O meu trabalho é 1.000. Estou dando uma suposição, meu trabalho é 1.000. Só que o que eu te prometi, eu vou te entregar. E não vou te dar bola nas costas, e não vou entrar em conchavo. Muitos, a questão de nota, documentação, muitos dizem, mamãe, o teu trabalho é 2.000. Tá, eu vou te dar uma nota de 5.000, tu tira uma nota de 5.000 para mim, e eu vou dizer que teu trabalho foi 5.000, e eu vou te dar uma aqui. Eu falo, não, o meu trabalho é 2.000. Eu não quero nota de conchavo, eu não quero ganhar nada mais do que... Não quero nada ilícito. E hoje, graças a Deus, eu transito em todos os barracões de Porto Alegre, todas as escolas, né? Todo mundo mal, pela minha honestidade, pela minha transparência. Tenho 1.000 defeitos, mas em questão de carnaval, é essa a minha proposta, meu propósito, meu objetivo. Então, é assim que eu trabalho, até o produto final, né, que é a parte de botar uma escola na rua. Então começa com a gestão presidencial, começa com a gestão financeira. Eu vou trazer a fulana lá, eu vou falar a minha porta-estandarte, o tema, tu botou a escola lá, tu vai falando sobre a África, a minha porta-estandarte é a mãe África. A fulana pediu R$1.000 para desfilar de porta-estandarte. Eu tenho lá a minha amiga loira, me pediu 300. Vamos botar. Poxa, mas estou falando da mãe África, tua porta-estandarte é a mãe África. Aí tu vai botar R$700, porque R$700 a menos. Não, mas a gente vamos botar os mesmos 1.000, mas ela vai sair por 300. Aí tu chega lá na avenida, tu toma nota em tema enredo, né? E aí tu reclamar, vai botar mas juízes ladrões, não. Né? Então, tudo é gestão. Botar uma escola na avenida é gestão. É gestão, é credibilidade, é confiabilidade, é legitimidade, é transparência, é honestidade. Por isso que eu sempre pergunto, o que tu quer para tua escola? Mas a verba é pouca. A verba é pouca, então eu trabalho em cima daquilo que tu pode trabalhar. Porque é inadmissível, mesmo a verba sendo pouca, se tu se propôs a gerenciar uma escola, abrir uma escola, mesmo a verba sendo pouca, quando tu entra na questão, tu sabe que a verba é pouca. Ou a verba é muito. Então é inadmissível tu saber que a verba é pouca e o regulamento diz que tu tem que passar com 15 retimistas e tu passa com 5. A verba é pouca, mas o regulamento, mesmo sabendo que a verba é pouca, o regulamento diz que tu tem que passar com 5 baianas e tu passar com 2,
é má gerenciamento. Por que má gerenciamento? Porque se a verba é pouca, sabe que a verba é pouca, e tu não teve capacidade de administrar aquela verba pouca para cumprir os requisitos mínimos, me desculpa, tu é incompetente. Tu não pode presidir uma escola, tu não pode gerenciar um bloco. Ah, mas vamos fazer um bloco de família, vamos brincar. Pá, tem uma verba boa lá, né? 5 mil, a gente bota 2 mil no bloco e tá tranquilo, vamos só passar de qualquer jeito, né? É má gerenciamento. Me desculpa, na minha concepção, na minha visão, que estou no carnaval há 25 anos, né? Já lidei com tudo que é escola, com tudo que é tipo de presidente, já trabalhei com quase tudo que é escola. Né? Então, é gestão. A gente reclama muito do poder público, e com razão a gente pode reclamar, só que a gente também tem que olhar para nós. A gente tem que olhar para o nosso umbigo também. A gente tem que olhar para onde a gente está errando. Aonde que a gente está falhando também, né? Até para a gente poder cobrar do poder público de cabeça erguida. Quando um presidente me chama para fazer um trabalho, eu faço o trabalho e olho e cobro de cabeça erguida para ele. Porque eu sei do meu trabalho, né? Pode ter muitos defeitos e tudo, mas eu sei da transparência, da legalidade do trabalho que eu estou fazendo. O que ele pediu para eu fazer, eu faço. Pode não dar o resultado final, né? Mas coincidentemente vem dando. Agora mesmo em Porto Alegre, no bronze, né? Já estamos na justiça, que a nossa escola que ganhou a mocidade, né? Os somatórios de pontos se equivocaram lá, estamos na justiça, agora vai ser, breve vai ser homologado isso aí. Por quê? Porque a gente faz um trabalho sério, trabalho certo, honesto. Se vocês forem falando de escola de chão, que é a minha parte, se vocês forem analisar, por exemplo, o desfile da mocidade do Grupo Bronze em Porto Alegre, era a escola mais simples de fantasia, a escola mais simples. Tem escolas que passaram lindíssimas, belíssimas, mas com nada a ver com o tema, nada a ver com o enredo da escola. A mocidade estava simples e dentro do enredo. A escola estava passando, os jurados estavam identificando o que era que a escola era. E tá aí o resultado. A escola ganhou o carnaval, por isso. A mocidade estava feinha, estava simples, estava pobre. Tu viu a escola tal, estava com brilho, simplesmente? A escola tal estava falando sobre o Japão e veio com uma pirâmide do Egito, de ouro. E a mocidade estava falando das matas, veio de indígenas, de pé descalço. Entendeu? Então, isso é uma coisa. Isso também é gerenciamento. Isso também é gestão de carnaval. Botar uma escola também é gestão de carnaval, né? Se trabalhar um enredo, se trabalhar um samba, se trabalhar a concepção, a montagem da escola na avenida, né? Concepção, comissão de frente, porta-estandarte, abre-alas, baianas, né, que são as mais usadas para a escola fluir, o primeiro setor vir leve, baianas, mestre-sala e porta-bandeira, uma outra ala, crianças, né, porque se acontece algum imprevisto, esses setores que são mais complicados, como baianas e crianças, é mais fácil da evolução da escola fluir, entendeu? São coisas que tem que ser pensadas, ser planejadas, mas não é de uma semana para outra, uma hora para outra. Ah, mas a verba vai sair só uma semana antes, tudo bem. Mas não é porque vai ser uma semana antes, nós vamos trabalhar só uma semana antes. Não, nós vamos trabalhar 6 meses antes, 1 ano antes. Eu acho que a gente lançou o tema em setembro, o da mocidade, nós estávamos com o tema em março pronto, né? Já estava em março com o tema pronto, entendeu? Porque se a gente for pensar só no dinheiro, que é importante, dinheiro é importante em tudo na vida, é óbvio. Mas se a gente for pensar só no dinheiro e na contemplação do poder público, a gente não faz mais carnaval. Por isso que a gente tem que definir o nosso gestamento, o que a gente quer para a nossa escola, o que a gente quer para os nossos blocos. Eu estou falando especificamente de escola, né? Que de blocos eu não participo. Participo até de alguns blocos, mas como não há competição, é diferente. Mas mesmo assim, eu acho que até para te botar um bloco na rua, eu acho que tu tem que cumprir com os quesitos mínimos, né? Quesitos mínimos num bloco. Não é porque é bloco, porque, vou de qualquer jeito, não, né? Porque também ali também tem, é pouco, é muito, também tem investimento público, também tem o cartão postal de Alvorada,
é o carnaval de Alvorada, é o carnaval de tal município. Então, eu acho que precisa haver esse compreendimento que, infelizmente, não é pouco a ver. E quando eu falo assim, quando eu digo não é só de Alvorada, eu estou dando uma palestra aqui em Alvorada, mas isso é geral, é característico de quase todos os carnavais. Se a gente for analisar quase todos os carnavais, é isso que acontece. A concentração, né, a falta de gerenciamento. A falta de gerenciamento, e não é só em Porto Alegre, no Rio também acontece. O que aconteceu com o Carnaval da Portela, por exemplo, foi falta de gerenciamento. O presidente Scafura quis fazer tudo. Mandar em tudo na escola, demitiu o mestre de bateria, chegou a demitir o falecido Gilcinho, depois Gilcinho voltou por apelo público, afastou a tia Surica, antiga da escola, achou que podia fazer tudo, decidiu tudo. Falta de gestão, e tem muito dinheiro. Quer dizer, o dinheiro é importante, mas se tu não souber lidar com o dinheiro, se não souber gerenciar o dinheiro, não adianta nada. Não adianta nada. Ter muito dinheiro se tu não souber gerenciar. Não adianta tu ter muito dinheiro se não souber gerenciar. Se tu tiver um limão e souber fazer uma limonada, é melhor do que tu ter 12 laranjas e querer fazer um suco de laranja, botar a laranja na beira do copo. Isso tudo é gerenciamento, que começa lá na presidência, passa para a questão financeira, e chega no diretor de carnaval. A partir desses 3 elementos, tu vai botar o teu carnaval na rua. Mas aí também o teu presidente, o teu gestor, tem que também ter o conhecimento do limite até onde ele pode ir. Assim como o diretor de carnaval tem que saber também até onde ele pode ir. Fabiano. Até onde ele pode ir. Quanto tempo já tem? Então isso é a base importante. Porque eu desconheço quem queira fazer tudo que dê resultado certo. Nesses meus anos todos de carnaval, eu desconheço. Nós tínhamos o falecido Betinho, em referência de presidente, mas ele era calçado pelo João Aruanda, fulano e beltano, né? Não fazia nada sozinho. A última opinião tem que ser do presidente, óbvio. Mas até chegar na opinião do presidente, ele tem que saber ouvir os outros. Ele tem que saber ouvir a baiana mais antiga da escola, ele tem que saber ouvir o seu coordenador de ala, ele tem que saber ouvir a sua comissão de frente, ele tem que saber ouvir o seu diretor de carnaval, ele tem que saber ouvir o seu carnavalesco, ele tem que saber ouvir o seu departamento financeiro, porque isso tudo vai resultar lá no produto final na avenida, de botar a escola. Se ele não ouvir isso, se ele achar que ele sabe, não, eu sei, eu sou o presidente, é eu que assino, é o meu nome que está, é para minha conta que vai o dinheiro, vai se dar mal. Ao menos, na minha concepção, vai se dar mal. Pode estar realizado em outra questão, em outro segmento, mas propriamente na escola de samba que ele defende, que ele preside, não vai dar resultado. Então, voltando para a questão botar uma escola de samba na avenida, é isso. Quando boto uma escola na avenida e venho botando, a primeira coisa que eu falo é com o presidente. O que tu quer? Qual é o propósito da tua escola? Tu quer passar só para dizer para o pessoal que tu passou, que tu botou a escola na avenida porque tu ganhou uma verba, que tu tem que prestar conta, que ao menos o prestar conta digo que a escola passou, não a conta financeira. Ou tu quer ganhar, tu quer disputar um carnaval, tu quer fazer um trabalho sério, um trabalho coeso, um trabalho transparente, O César trabalha comigo, o Will trabalha comigo, todos os contatos que eu faço, contratei fulano tal, fantasia tal, Pix, mando, o valor é tanto, às vezes até falo, negociem vocês lá, façam vocês a questão do dinheiro lá, porque eu não gosto de me mover nessa questão, porque às vezes, que no meio do caminho sempre tem os malandros, os espertos do que querem sempre levar vantagem, e eu, graças a Deus, conquistei tudo que eu conquistei até hoje, nesses meus, com transparência e com dignidade. Então, é
nessa questão. Então, por que essas duas palestras se dialogam? Porque vem da gestão presidencial até a gestão final do produto carnaval, que é a escola de samba. Porque o presidente é presidente, gestor de uma escola de samba. E qual é o produto da escola de samba? É o desfile na avenida. Mas tem que ter gestão, né? Tem que ter gestão para se botar uma escola na avenida. Né? Botar uma escola na avenida é fácil. É fácil. Agora, botar uma escola na avenida organizada, com um propósito, é difícil. Botar uma escola na avenida é fácil. A gente pega ali o Joãozinho para ser comissão de frente, dá para ele uma bermuda e 5 camisas amarelas igual, uma bermuda e uma sandália. Pega uma porta-estandarte ali, te dou um cachorro quente, um X. Vai ali no bar da roda de samba, pega 15, 20, sai na bateria. É fácil. Tá aqui, eu ganhei a verba, botei a escola. Agora, botar uma escola organizada, com propósito, com objetivo, que cative uma comunidade, que cative as pessoas que estão assistindo, aí isso é difícil. Agora, botar uma escola de qualquer jeito é fácil. Né? De qualquer jeito é fácil. Agora, botar uma escola na avenida organizada, se tu tem gestão, também se torna fácil. Agora, se tu tem uma gestão democrática. Se tu tem uma gestão que te permite o diálogo com todos os segmentos da escola. Agora, se tu é parlamentarista, se tu é ditatorial, aí vai ser difícil. César, entendi. Segue. Seria interessante para a gente deixar registrado aqui como está aqui no carnaval e tal. Se tu pudesse falar um pouco do regulamento aqui de Alvorada, quais são as aulas obrigatórias, o mínimo de cada ala, o que tem que ter para a gente ter para ficar registrado. Sim. Me ajuda aí, César, são 10 baianas, né? O mínimo. Comissão de frente, no mínimo, 6 elementos. Né? A bateria, 50. No mínimo, um casal de messalha e porta-bandeira. Embora a porta-estandarte não seja quesito, né? A gente considera como um subquisito, né? E eu considero o porta-estandarte também um quesito, porque a comissão de frente e a porta-estandarte que vão ditar o ritmo da escola, a evolução da escola. Então, eles interferem diretamente no quesito evolução. Por isso que, mas porta-estandarte não pode ser qualquer uma, porque não é quesito. Não, pelo contrário. Comissão de frente é o cartão postal da escola. Pela comissão de frente, tu já vê como é que a escola vai estar. Né? Eu, como sou também temista, eu gosto muito de que a comissão de frente já me mostre o tema para quem está assistindo. Já mostre o tema para os jurados, para quem vai cá. Eu gosto de caracterizar a comissão de frente. A comissão de frente, para mim, enquanto temista, enquanto carnavalesco, é o cartão postal da escola. Tem que ser verificado. Casal de passistas, né? Também tem que ter, no mínimo, um casal de passistas, né? Embora também não seja quesito, né? Entra na questão de subquisito, assim como a porta-estandarte, né? Essas são do grupo especial, essas quantidades, né? Sim. No acesso são 100 componentes. No acesso são 100. 30 na bateria e as outras, os outros. Os quesitos mantém. E mesmo não sendo competitivo, os blocos também têm um padrão mínimo, né? 50 componentes, no mínimo. Né? Eles todos já vieram todos oficinas. Então, né, esses quesitos e subquisitos, né, que constroem o carnaval, né? Você botar a escola na avenida. No especial, no mínimo, um carro alegórico. Esse é um carro. No especial e no acesso, o tripé. Tripé ou carro. Tripé ou carro. É que tem diferença, né? Tripé não vai elemento humano, né? Não vai pessoa em cima. Se tu botar, pode trazer um carrinho de supermercado. Se tu botar uma pessoa ali, já não é mais considerado tripé. Já é considerado carro. Queria só confirmar o acesso que ele falou, da quantidade de pessoas. Tem algum lugar que eu consiga certinho a quantidade de pessoas? Sim, tem um regulamento.
quem é do... A gente só queria confirmar. A gente só queria confirmar. Uma coisa também que eu queria ver, César, eu não sei se está no regulamento, a respeito das questões das cordas. Só pode sair numa escola. Sim. Tá, e a gente sabe que tem os fominha que vão sair. Inclusive eu já ouvi gente que vai sair em 2, 3 escolas. Como é que funciona isso? O que o regulamento diz quanto a isso? Qual é a penalidade para isso? Na verdade, está pensando lá, tem penalidade. Tá, mas qual é a penalidade? Qual é a penalidade? Perda de pontos? Tem perda de pontos, tá, mas está regulamentado isso? Está inscrito isso ali? É importante isso aí, porque já ouvi falar, amigos meus, não, mas eu vou sair sim, não quero nem saber, eu tenho que pegar o meu dinheiro, então é bom saber isso. Então Mas eu acho um absurdo se alguém deixar o cara sair em 2 escolas. Porque se eu te oferecer 1.000 para ti e o cara tá te pagando 500, daqui a pouco tu erra lá o negócio e eu perco o carnaval, pô, aí, entendeu? Vai sair 2 escolas. Aí, a princípio, todo mundo tá pagando 500. Aí o cara vai te dar mais 500 e tu dá uma rateada. Que aí ele vai ser penalizado. Então não tem como sair em 2 entidades, em 2 escolas de samba. É um absurdo. Mas pode tentar, né? Mas eu... Uma coisa que tem que citar aí. E independente de grupo. Independente de grupo também. Mesma coisa que a gente vai fazer um adendo ao regulamento de que a escola não pode trazer samba que já desfilou em outro lugar, nem tema, nem nada, entendeu? Tá, mas vamos supor, se o nosso samba que a gente está trazendo não concorreu, pode trazer esse ano? Deu próprio? Meu samba. Sei, não. Porque ele está dizendo assim, uma escola passou lá em Cachoeirinha, com samba. O nome da escola era Gaviões. Aí tu tira o Gaviões e bota o nome de uma escola aqui de Alvorada. Entendeu? E vai com o mesmo samba. Então, isso surgiu uma dúvida essa semana, então a gente vai deixar isso bem claro que não pode. Não pode o samba que já passou no outro. Existia no regulamento, se a fantasia, a pessoa desfila na primeira escola e vier com a mesma fantasia na próxima, quem seria julgado e descontado ponto é ele desfilar na segunda escola. Passa na primeira, né, com a fantasia. Sim. Era um regulamento antigo. Não sei como é que vai funcionar agora. Mas antigamente era assim. Mas eu acho que assim, em todos os carnavais que eu participo é assim. Tu passou de Saci Pererê com a minha fantasia na primeira escola. E se tu vier na segunda, a segunda que é punida. A segunda era antigamente, um tempo atrás, né? Mas isso aí é uniforme. Isso aí é uniforme, assim, é geral. Em qualquer carnaval isso aí é assim, tu passou na segunda, é que tu é punido. Agora é a mesma questão agora dessa questão das cordas. Na escola que o fulano passar primeiro, se ele passar na segunda, a segunda que é punida. Entendeu? Não, é a segunda que é punida. Né? Então é essa questão que ocorre. Se tiver um contrato assinado com a segunda, não pode. se ele tem um contrato assinado. Aí não desfila na primeira? Não desfila na primeira. Não desfila na primeira. Na outra ele passa e não tem. optar. Daí na outra ele passa e não tem contrato. Aí tem que optar. Mas é que na verdade o... Aí vale o contrato, é isso? Não, vale o desfile da avenida. Eu acho que não, acho que tem que valer o contrato. Porque se eu tenho um contrato contigo, tá? Veja bem, eu tenho contrato contigo. Aí contratamos o César. Montamos o César lá como um cavaquinista, pelo amor de Deus, tudo bem. Sim. Não, mas Contratamos o César. Daí ele passou contigo, tá? Mas ele não tem contrato contigo. Aí ele passou comigo e tem um contrato.
Aí quem é que é penalizado? É tu que não tem o contrato ou eu que tenho assinado? Não, comprovando que ele tá... mas é que Ailton, Ailton, na verdade, quem tem que ser penalizado aí é imprudência dele e mau caratismo dele. Porque se ele tem um contrato contigo, ele vai respeitar o contrato que ele tem contigo. Ele não vai passar na outra escola para não prejudicar o contrato que ele tem assinado contigo. Aí é mau caratismo dele. Aí é falta de profissionalismo dele que não está levando em consideração o contrato. Se é discutível, isso aí tem que levar. Quem é que vai ser Isso responsável? aí é uma coisa discutível. Isso. Isso é coisa acontecer. É, tem É a minha escola ou é Isso aí, que botar no regulamento. É. a diretoria da área tem que ver isso aí. Isso aí, se é discutível, tem que ter uma posição. É, exatamente. O que vale o contrato ou a passagem primeiro na avenida? Isso aí tem Tá, que mas aí eu faço uma pergunta. Não, tem uma penalização É- para quem passa. É disputa de carnaval ou é disputa de contrato? já aconteceu comigo. Mas tem que saber com quem que esse contrato, né? Vai dar. Tem cara que casa na igreja e a mulher trai. Um parceiro. Entendeu? Não deixei passar na minha. Quem vê cara, eu. Sim. Quem vê cara não vê o coração. Mas quando era primeiro, no dia do carnaval. E eu não deixei isso aí com ele. Sim, que é o certo. É o certo, porque na verdade é uma disputa de carnaval, não é uma disputa de contrato. Aí já entra numa outra esfera. Aí é imprudência, né? Mau caratismo, irresponsabilidade, falta de profissionalismo de questão contrato. A pergunta dele e a minha também agora. Quem está no contrato? Quem assinou o contrato com ele? Ou passou só de boca? É o que está no regulamento. É o que está no regulamento. É o que está no regulamento, porque Disse que tem esse regulamento. é o mesmo caso da fantasia. Sim, mas... Tá, mas é o que ele está falando. A questão do contrato é referente ao CPF. A questão do regulamento é em relação ao CNPJ, que são as duas entidades. Só um momentinho. No momento em que a pessoa faz um contrato com o teu CNPJ, ele não está em questão do regulamento. Como não? Tá sendo, mas o mau caráter é a pessoa. É o mau caráter da pessoa. É falta de... Carnaval que valeu o contrato. Foi feito uma falada, inclusive, por ele, e pelo César, que tudo é documento. Então, Sim. o contrato não vale? Não, vale, mas... Tá, mas o que vale é o regulamento. O regulamento... Não. Tem que botar no regulamento isso aí. O regulamento tange a competição do Carnaval de Alvorada. O contrato não rege o regulamento da competição do Carnaval de Porto Alegre. Aí é da escola botar até o causa advogado e me devolve o dinheiro que está assinando comigo do contrato. Porque é outro coisa. Se não, sabe o que acontece? Se não, o que acontece? Aqui para discutir isso. Isso. É que tá no regulamento lá. Não. O regulamento já vale o contrato. É que assim, ó. Não tem que falar em contrato. Ou pode ou não pode. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que não pode ter contrato. Só que assim, ó. Só que eu enquanto diretor de carnaval, enquanto vim falar sobre a pressa de como montar uma escola, eu tenho essa preocupação. Porque como eu estou montando a minha harmonia, e eu fiz meu cavaco hoje, fulano, vai sair comigo? Vou contigo, mas eu já assinei com o Ciclano lá e já peguei. Não, então comigo tu não vai. Não, mas o Ciclano disse que eu vou e não tem problema. Entendeu? Então, tem a ver e não tem. Porque eu, enquanto diretor de carnaval, que estou aqui na palestra, eu estou preocupado com isso. Porque isso tem a ver também, né? Entendeu? Então, isso tem que estar bem claro no regulamento. Até para não chegar o trabalho do Mamal. O Mamal botou o fulano, sabia que não podia. Não, eu tenho que saber do regulamento. Assim como ele questionou, né, quais são os quesitos. Isso também. Aqui dizendo que está bem claro no regulamento. Então tá tranquilo. Vamos falar playlist daquela questão de gestão, entendeu? Claro, sim. Entendeu? Sim, aí é a gestão da escola, né? Aí é a gestão... As duas, acho que é o mais difícil. Mas eu tenho um exemplo aqui, já Sim. as cordas passaram com ela primeiro, Sim. valendo o campeonato, e eu não deixei passar na minha, arrumei uma corda
Na avenida de São Campeão do Carnaval ainda. Tá, Sem passar comigo. mas eu acho que não. Passou com ela, não, se passar comigo não vai valer. Mas eu acho que não tinha. Mas eu acho. Tem gente que não quer conhecer quem são essas pessoas. Sim. Tava entrando, não Tá. fez nada. É. Então o cara foi mau caráter. É mau caráter, é mau caráter. É mau caráter. É, sim, foi mau caráter, entendeu? Aí não entra na questão de mau caratismo. Se não, eu posso chegar no dia 2 de janeiro e fazer um contrato com todas as cordas que existem. Olha, eu vou te dar R$1, assina aqui o contrato. Vou fazer um contrato com todos os mensalas que existem, entendeu? Não existe essa questão do contrato. Nos outros carnavais, em Alvorada que vai ser exceção. Mas em todos os carnavais é assim. Na escola que passa a primeira, não tem problema. Na segunda que é punido. Em Viamão tivemos ano passado uma escola que passou com as baianas do Copacabana e a segunda escola porque também na Copacabana. A segunda escola que foi punida. Entendeu? Porque no regulamento é assim. A primeira escola a primeira escola está isenta, a segunda que é punida. Aí entra na questão de gestão. Do teu presidente, do teu diretor de carnaval, do teu carnavalesco, conferir, saber o que acontece. Eu acho legal também ressaltar que o primeiro e os destaques não pode passar em duas escolas. Porque o presidente às vezes não sabe que o fulaninho está passando na outra escola e aí ele vem se oferecer para ti, tu dá leite sobre isso. E acontece o que aconteceu. Porque nem sempre tem 10 vezes. Sim. Então tem gente que não sabe. Quando eu comecei isso comigo no Maia, eu acho que era no meu primeiro ano, eu não sabia que ele estava na escola do Maia. Aí depois eu fui saber. Isso, e isso tudo também é gestão, né, pessoal? Por isso que eu digo... Destaque pode estudar quando você fala quiser. Só não pode... Destaque não é proibido. Destaque pode estudar quando você quiser. Destaque é cavaco, é harmonia que não pode. Só? Mas se sabe harmonia... É só cavaco, né? Sim, faz destaque e pode estudar quando você quiser. Então, voltando, né, nós nunca saímos voltando, é que às vezes as pessoas não conseguem ter a interpretação, né, compreensão da questão. Tudo é gestão. Viu só que se causou uma polêmica, um debate, por quê? Falta de gestão, de compreensão, né? E é de imprudência, né? Então, mas tudo é gestão. O mau caráter tipo. Não, eu estou dizendo a parte dele. Eu também estou dizendo da parte dele. Ele disse que é falta de gestão. Eu não sabia que a arquitetura passava lá por outro. Não tem, não. 10 escolas aí pra ti. Já tá cada um mais tá. Tá, mas aí que eu digo. Vamos. Mas eu acho que pode ser falta de gestão. Por quê? Porque tu tem gestão. Tu tem um diretor de carnaval, tu tem um diretor carnavalesco. Eles não querem saber o que tu tem, não. Sim, mas aí é mau caratismo. Mas é o que nós estamos conversando. Tá, mas se tu tem um diretor de harmonia, por exemplo, né? Tu tem um diretor de harmonia, por exemplo, não fulano, tu saiu já lançando, não vai sair comigo. Foi que vieram me ligar, Mamal, vou sair contigo lá na Aracruz, não. Ah, você não vai sair. Então é gestão, entendeu? Tem que gestar, cortar, só que aí só que tem pessoas que se corrompem, que fazem que não vem. Entendeu? Aí eu digo, entra na questão da má gestão. Porque aí, realmente, não tem como a gente saber. Só que aí, então, como eu disse lá no início, né? Que é importante essa questão do presidente ter quem confie, trabalhando consigo, que tenha o mesmo objetivo, o mesmo foco. E, infelizmente, às vezes não tem. Porque se tu tem um diretor de harmonia, ele fica responsável por isso. Né? Porque sabe que vai prejudicar a escola. Não falando, sei lá, não vai sair lá. Se tu tem um carnavalesco, tu vai... Bom, o carnavalesco sabe que o Joãozinho e a Mariazinha serão como mestre-sala e porta-bandeira na escola A. Então, o meu carnavalesco não vai saber, porque ele é carnavalesco, ele tem essa função, ele tem que gestar isso, ele tem que administrar isso, senão não tem por que ele estar ali. Entendeu? César, pode... Pessoal, só para a gente encerrar, nós temos mais 15, mas está adiantado o horário porque a gente sabia que tinha esse problema de sexta-feira do trânsito, né?
Mas da minha parte, acho que foi bem válido. A gente até houve interação das pessoas e questionamentos, né? O pessoal está olhando o regulamento ali, porque se não tem clareza, e aí é a questão da gestão, do entendimento, de tudo aquilo que a gente falou antes lá, né? A gente tem que procurar ter certeza das coisas. Se não está claro, a gente tem que clarear. A gente já está providenciando um adendo na questão da utilização de samba de outro lugar, de tema de outro lugar, para que não ocorra isso aqui. Então eu acho que foi válido. Nós temos ainda mais uma, que é a palestra de prestação de contas. Em alvorada, o show vai começar. Abrem-se as cortinas do saber popular. Universidade do samba, nossa paixão, qualificando a arte em comunhão. Mestres e bambas, aprimorando o dom, pra desfilar a vida com mais garra e som. É o Carnaval de 2026, a nossa escola brilha outra vez!